A última barreira para a conectividade está próxima de ser ultrapassada no Brasil. Com a chegada do 5G, tanto a indústria quanto o usuário final vão ganhar não apenas mais velocidade, mas também uma rede mais segura e com menos latência. E é sobre o impacto do 5G e quais gargalos ele vem resolver na indústria e em outros setores que nós conversaremos hoje no Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens sobre as tendências e tecnologias que estão revolucionando a indústria 4.0 e as cidades inteligentes. Eu sou Adriana Cimino e agradeço demais a sua audiência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A chegada do 5G vai revolucionar a forma como conectamos as coisas e trocamos dados, independentemente do tipo de uso que daremos para eles. Mas qual será seu impacto na indústria? O que esta rede soluciona para a indústria brasileira? E quais são os ganhos de produção e de segurança da informação? Para conversar sobre tudo isso e muito mais, eu recebo um time de convidados que sabe de tudo da indústria 4.0. José Borges Frias Júnior, diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Digital Industries da Siemens, e Sérgio Sevileano, especialista em Smart Grid e Telecom da Siemens. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e obrigada pela presença. Olá, Adriana. É um prazer participar desse podcast. Olá, Adriana. Sempre um prazer estar aqui para conversar com você sobre um tema tão interessante como esse. Obrigado pelo convite. Sérgio, afinal de contas, o que é o 5G e quais as vantagens dele em relação à conexão que temos hoje? O 5G é a quinta geração de redes móveis celulares. Ele é a continuação do 4G, mas em termos de tecnologia, ele é muito mais do que o 4G. Ele traz uma série de inovações que vão ser importantes tanto para os usuários quanto para a indústria. O 5G, ele traz inovações sobretudo para a comunicação das máquinas. E Borges, falando especificamente da sua área, o que o 5G traz para a indústria 4.0? Então, Adriana, dentro do conceito de indústria 4.0, o 5G é um grande viabilizador de uma série de projetos de transformação digital das empresas. Quando a gente fala de 5G, ele vai ser um meio pelo qual as máquinas vão poder conversar entre elas. Quando a gente fala de internet das coisas, esse é o grande ganho que o 5G vai trazer, como o Sérgio já comentou. E Sérgio, quando falamos de conceitos ligados à indústria 4.0 e à internet das coisas, conectividade é essencial. O que o 5G traz de diferencial para a indústria brasileira, além de uma internet mais rápida? Como eu falei para vocês, o 5G ele traz muitas inovações, sobretudo para a comunicação das máquinas. A comunicação das máquinas é importante para que você possa aumentar a eficiência dos processos na indústria. O 5G ele vem complementar o Wi-Fi. Então, o 5G, além de ter um alcance maior do que o Wi-Fi, ele vai poder cobrir um site bem grande de uma empresa. Ele também permite que as máquinas se conectem com maior velocidade à rede, então os tempos de transmissão entre as máquinas são menores. A banda também é muito maior, então você vai poder transmitir vídeo e transmitir grandes arquivos em menos tempo. E tem a questão também da capacidade de conectar muitas coisas. É aquilo que a gente chama normalmente de internet das coisas. Então, esse conjunto de inovações permite que ele seja um grande aliado da indústria nos processos de digitalização. E Borges, como tem sido o posicionamento da indústria brasileira para o tema 5G? Ele é discutido nos fóruns do setor? Esse tema tem se tornado cada vez mais comum nessas discussões. Eu acho que ele vem sempre a reboque de algumas outras discussões, no sentido de que as empresas ainda estão entendendo o que são esses conceitos de indústria 4.0, de transformação digital, e agora que elas começam a perceber qual é o grande ganho que o 5G vai trazer para viabilizar esses projetos que estão começando a entrar nas discussões dessas empresas, de como buscar o seu caminho para a transformação digital.
digital. E, logicamente, a gente tem ajudado nessas discussões, trazendo esse tipo de conscientização no mercado, via alguns fóruns de discussão, como na Câmara Brasileira de Indústria 4.0, conversando com algumas associações de classe importantes da área, que congregam empresas e indústria que estão começando a traçar sua trajetória digital. Como consequência, nós estamos começando a ter um grande fórum para discussão, para a importância do tema e fazer com que isso aconteça de forma mais rápida possível, ou seja, a regulamentação do 5G aqui no Brasil para uso das indústrias. Agora a minha próxima pergunta vai para o Sérgio. Como está a tecnologia no Brasil? Qual o investimento necessário para que comecemos a ter a rede 5G no país? As redes 5G no Brasil, elas já existem em algumas cidades, numa escala bem menor e num modelo ainda inicial, não é um 5G completamente, né, com todas as funcionalidades, mas a grande expectativa é que o leilão aconteça no ano que vem, no primeiro semestre de 2021. Nesse momento, as operadoras vão comprar as faixas de frequência e aí sim nós teremos as verdadeiras redes 5G, com tudo que elas têm para oferecer. Isso para nós, usuários de smartphones. Mas hoje no Brasil se discute também a possibilidade que as empresas tenham suas próprias redes 5G. E por que isso é importante? Não só porque outros países como a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos já têm isso e a gente precisa garantir que a indústria nacional também tenha essa tecnologia à sua disposição, mas também é importante que as indústrias possam construir as suas próprias redes de forma que elas possam atender às suas necessidades específicas. Como nós sabemos, existem muitas falhas de cobertura das redes públicas celulares no Brasil. Então, vários segmentos sofrem com isso, como mineração, óleo e gás, agricultura. A oportunidade que se abre agora é que as empresas possam licenciar frequências e construírem as suas próprias redes 5G. Nós estamos num momento muito importante da história, onde a regulamentação está sendo preparada para isso e a tecnologia vem trazer essas possibilidades das quais a gente está falando. Então, esse é um momento muito importante para a indústria brasileira, sobretudo. Bom, já que o Sérgio citou o caso da Alemanha, que reservou faixas de frequência específicas para as redes 5G industriais, o que se mostrou essencial para o segmento, eu quero saber agora do Borges. Quais benefícios essa separação de frequências traz e por que ela é necessária? Para que a gente possa entender realmente a extensão dos benefícios, eu acho que aqui é bom a gente fazer uma ressalva. Quando a gente está falando de indústria, aqui eu acho que a gente precisa ampliar esse conceito e não pensar só numa fábrica posicionada no meio de uma cidade. Acho que a gente tem que entender que isso pode ser uma produção que está num centro empresarial, talvez num local mais distante, com pouca cobertura. Podemos pensar também em sites do agronegócio, ou seja, fazendas, né, que são hoje com alto nível de automatização e que não tenham uma cobertura, uma disponibilidade, né, de acesso a essa conectividade. Outro exemplo crítico são as mineradoras, que têm nas suas minas, que estão localizadas normalmente distantes dos grandes centros e que não têm a disponibilidade de uma rede móvel que possa garantir essa conectividade. Isso é fundamental para que os projetos de transformação de digital ocorram. O modelo que as operadoras de telecomunicação móvel hoje se pautam é basicamente baseado no adensamento de usuários, ou seja, a renda média por usuário, que isso é encontrado, por exemplo, nos grandes centros urbanos, onde estão a grande massa de pessoas com uso de smartphones, etc. Isso faz com que essas regiões mais afastadas sejam muito pouco atrativas para elas. Então, voltando ao exemplo do agronegócio, você hoje tem as colheitadeiras ou drones com grandes facilidades ou características de automação, até mesmo de funcionamento autônomo, que sequer podem ser utilizadas em sua plenitude por uma falta de uma conexão, uma conectividade confiável. E isso vai ser trazido como benefício de um 5G e um 5G privativo ainda mais, para garantir essa disponibilidade dessa conectividade no campo,
exploração, na mineração, ou mesmo em sites de universidades, em cidades inteligentes, de forma que você possa, inclusive, Adriano, acho que um outro grande benefício, essa empresa ou essa instituição, quem estiver se fazendo uso de uma rede privativa dessa faixa específica de frequência, é poder ter a governança sobre a sua infraestrutura, de poder decidir quanto vai investir de forma a garantir a disponibilidade, que essa rede não falhe, e garantir essa conectividade, essa velocidade de dados que eu acho que é tão necessária para que se possa dar vazão à grande potencialidade que estão por detrás dos projetos de transformação digital. Eu quero trazer agora para a nossa conversa um outro tema, que é a proteção dos dados. Vital para que a indústria produza com segurança e não seja alvo de ataques de criminosos virtuais, por exemplo. Então eu te pergunto, Sérgio, o que uma rede privativa 5G para a indústria traz em matéria de segurança da informação? Essa é uma excelente pergunta, Adriana. Com o aumento da conectividade, nós também teremos o aumento dos dados trafegando nessa rede. E muitos desses dados são sigilosos, estão ligados à produção, estão ligados ao que as indústrias estão fazendo. Então é importante garantir a proteção desses dados. É claro que todas as redes celulares são seguras, mas uma rede privativa celular, ela garante que apenas os dados selecionados que são necessários, eles vão para a nuvem. O restante dos dados pode ser trabalhado localmente, dentro da fábrica. Então, se a gente pensar em um exemplo de uma fábrica, por exemplo, que trabalha com veículos autônomos de logística, né, que levam insumos de um lado para o outro, né, não é muito interessante que esses dados possam ser espionados por um concorrente. Então, uma rede 5G privada, ela permite que esses dados fiquem locais, ali dentro da fábrica. E isso é lógico, aumenta a segurança dessa informação, porque ela não precisa sair da fábrica. Borges, eu queria saber de você também o que o 5G traz em relação à segurança de informações. Adriana, é muito interessante quando a gente lê pesquisas ou estudos sobre implementação de transformação digital nas empresas. Esse é um receio ou um grande fator dificultador, vamos dizer assim, para os tomadores de decisão, que é sempre pensar na segurança digital da sua empresa. Ou seja, quando eu tiver a minha empresa conectada, qual é o risco que eu tenho dela ser invadida digitalmente? O que a gente está falando aqui é que as empresas ou os decisores têm o receio de ver suas empresas serem vítimas do que nós chamamos do sequestro digital. Sim, empresas que são conectadas e que, por vezes, têm a sua produção invadida digitalmente por um hacker que faz com que a produção pare, né, um determinado processo crítico, e pede o resgate para que isso seja voltado à normalidade. Se você pensar, então, que a grande vantagem das redes privativas de 5G é porque ela reduz drasticamente a exposição a esse risco, uma vez que toda a infraestrutura e a governança, a administração dessa rede vai ser dimensionada por essa empresa, lógico, com a ajuda de especialistas aí, para que ela esteja realmente protegida. O fato dela ser privativa já reduz muito a exposição a esse tipo de risco, mas ela ainda pode ser mais ou menos incrementar em termos de proteções na medida que da criticidade ou do receio que essa empresa tem de sofrer um sequestro digital, por exemplo. Bom, vocês falaram bastante sobre a segurança das informações, mas eu queria também saber como que o 5G pode ajudar na segurança das pessoas, Sérgio. Legal. O 5G, ele, devido às características técnicas dele, a inovação que ele traz, ele permite que máquinas, por exemplo, sejam operadas remotamente, e isso diminui o risco para as pessoas. Então, por exemplo, grandes veículos de transporte de minérios, eles podem ser totalmente automatizados e operar de forma quase autônoma, através de uma rede como a rede 5G. Além disso, o 5G permite o uso de ferramentas colaborativas, como os óculos de realidade aumentada. Então, você pode diminuir o número de pessoas que vai fazer uma determinada operação em um lugar que possa oferecer risco à saúde. Uma pessoa vai e outras pessoas podem assistir ela de forma remota para fazer a operação. Isso, com certeza, vai trazer mais segurança para o ambiente de trabalho das pessoas. Borges, na prática,
como que o 5G será utilizado nas indústrias? Eu acho que eu tenho uma palavra para isso, né, ou duas: aumento de produtividade, né? Eu acho que isso é o grande fator mobilizador ou motivador de qualquer movimento que a gente faça na indústria, né? A gente quer buscar sempre como ganhar mais produtividade e maior competitividade no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque na medida que você tiver o 5G implementado, você vai ter recurso, né, pelo fato da velocidade, latências muito baixas, confiabilidade da tua rede que vai estar disponível, segurança de informação. Você vai poder, por exemplo, ter processos que vão ser otimizados em tempo real. O que significa isso? Qualquer desvio de processo, uma vez que as máquinas estão ali conectadas e conversando entre elas, né, e sem dúvida alguma com alguma inteligência associada a isso, que isso possa ser otimizado no exato momento que o problema está acontecendo, viabilizando com que os processos não parem, com que os processos sejam mais fluidos. Até usando o exemplo que o Sérgio acabou de citar, a possibilidade de você poder interagir com as máquinas de forma remota faz com que você também tenha processos de manutenção preditiva muito mais eficientes, né? Você consegue perceber quando uma máquina vai dar problema e atuar nela antes disso, né? Você também vai poder colocar os seus técnicos, né, com aqueles óculos de realidade aumentada, onde você vai fazer com que essa interação com esse profissional, com esse técnico, seja muito mais efetiva, eficaz, né? Você vai aí mudando totalmente de cenário. Consigo vislumbrar que o agrobusiness também vai ser um grande beneficiado com isso, com o uso de drones para poder fazer monitoramento das plantações, de pragas, né? A questão de irrigação. E o que eu já tinha mencionado antes de máquinas colheitadeiras, por exemplo, que possam estar conectadas. Eu acho que isso é o grande ganho, ou seja, a gente vai ter um enorme ganho de produtividade para essas empresas, né, que isso vai fazer toda a diferença no bottom line na hora de decidir por um investimento nesse sentido. Nós estamos perto do final do nosso programa e eu gostaria de aproveitar para conversar com vocês dois sobre futuro, começando pelo Sérgio. Para você, como será o futuro do 5G no Brasil? Eu acredito que o 5G ele vai nos ajudar no processo de digitalização da indústria brasileira. Um dos efeitos da pandemia, eu acredito que vai ser a redistribuição dos centros de manufatura pelo mundo, né? O mundo ficou muito dependente da produção em alguns países. E se isso for redistribuído, né, a gente vai ter oportunidade de novas fábricas, novas empresas vindo para o país. E eu acho muito natural que as empresas criem fábricas novas utilizando o que tem de mais avançado na tecnologia, inclusive o 5G. Acredito também que o 5G ele vai ser uma opção viável para empresas médias também, indústrias médias, campos de universidades, hospitais, a telemedicina tem muito a ganhar com isso também. Então eu acredito que o Brasil vai adotar o 5G e isso vai trazer muitos benefícios para a nossa economia, principalmente para a nossa indústria. E já que você falou sobre indústria, então, Borges, como será a indústria brasileira do futuro com o 5G? E aqui, Adriana, quando se fala em cadeia, né, a cadeia completa, a cadeia de valor, sem dúvida alguma a gente tem que levar em consideração a questão do tamanho das empresas, ou seja, projetos de transformação digital que muitas vezes começam com as grandes empresas dentro dos seus muros, como eu mencionei antes, na hora que você começa a implementar na cadeia como um todo, você sem dúvida alguma vai para os fornecedores, subfornecedores, os primeiros, segundos, terceiros tiers, que necessariamente nós estamos falando aí de pequenas e médias empresas e que deverão sim, sem dúvida alguma, ter acesso também a essas redes privativas de 5G para que elas possam se integrar não só dentro da sua própria produção, mas se integrar na cadeia como um todo. Acho que isso é fundamental. Isso eu vejo como o futuro para a indústria aqui no Brasil, para que a gente se torne ainda mais competitivo, né? E a gente efetivamente tenha a indústria brasileira inserida nas cadeias globais de valor. Deu para perceber que o 5G vai revolucionar a indústria e é muito interessante saber os desafios que teremos pela frente. Borges e Sérgio, muito obrigada pela conversa de hoje. Muito obrigado, Adriana. Foi um prazer estar com você e o Borges aqui.
Adriana, é sempre muito bom a gente ter a chance de poder conversar sobre temas tão instigantes como esse, né? E sempre tendo o Sérgio como um parceiro aí para desafiar a gente nessas conversas e você para fazer essa moderação tão legal. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o novo podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital. Eu sou Adriana Cimino e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-lo um pouco mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.